Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teu Lugar 7, um ponto de encontro onde nós dialogamos com o texto bíblico sobre teologia. Muito bem, estamos chegando ao final do livro do Apocalipse e eu espero que você tenha crescido e aprendido bastante com esta série. Este é o penúltimo vídeo da série do Apocalipse, teremos ainda mais um. E então, em breve, nós vamos começar uma nova série e eu já quero convidar você aqui para permanecer conectados no nosso canal, também compartilhando os vídeos para que mais pessoas aprendam sobre a Palavra de Deus. Bem, o tema de hoje é os 1000 anos no céu. No capítulo 18 é descrito a queda da Babilônia e um último chamado para o povo de Deus sair da Babilônia para não se tornar cúmplice dos seus flagelos. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 18, verso 4. A Babilônia, o sistema religioso corrompido, por fim receberá a justiça de Deus. Mas nesse vídeo nós vamos focar mais no que é dito no final do capítulo 19 e também o capítulo 20. Em Apocalipse 19, versos 11 a 21, nós temos a cena de um cavalo branco e seu cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro, e também o Verbo de Deus. Ele é descrito como sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Sem sombra de dúvidas, este cavaleiro é Jesus, o Salvador do seu povo. E ele vem para fazer juízo. Esta é a segunda vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, Paulo nos diz que quando Jesus voltar de forma visível, audível, com poder e grande glória, todos os que morreram sendo fiéis a Deus ressuscitarão em um corpo renovado, glorificado para a vida eterna. Este momento é chamado de primeira ressurreição. Os salvos que estiverem vivos nesta ocasião serão transformados também e todos subirão para encontrar Jesus nas nuvens do céu. O capítulo 20 de Apocalipse começa falando sobre a prisão do dragão, de Satanás. E muito se tem especulado sobre que tipo de prisão seria essa. O que entendemos é que esta seja uma prisão circunstancial. Satanás ficará preso porque não terá a quem tentar. Você sabe que a função de Satanás é tentar as pessoas. Mas como os salvos serão levados para o céu e os ímpios morrerão pela glória da volta de Jesus, e nesta terra, durante este período, só haverá pessoas mortas na terra e Satanás vivo, ele não terá quem tentar, logo estará preso. Como é dito em Apocalipse 20, verso 5, os ímpios não ressuscitarão até que se completem o tempo chamado de 1000 anos. Há os que advogam que esse tempo seja literal, outros que seja simbólico. Quando nós lemos Apocalipse 20, verso 3, nós vemos que a expressão 1000 anos está em contraste com a expressão pouco tempo. É possível que os 1000 anos seja apenas uma figura de linguagem que indique um longo tempo. Eu, particularmente, fico com a opinião do Dr. Jacques Ducan no livro Secrets of Revelation, ou Segredos do Apocalipse, numa tradução livre. Ele indica que, pela forma gramatical e literária, este período seja uma figura de linguagem que significa um longo tempo, em contraste, como a gente falou, com o período de pouco tempo. Sendo literal ou não, o que importa é o conteúdo deste tempo. Nos é dito que os salvos reinarão com Jesus no céu durante este período. E essa informação está no verso 4.
Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 3, Paulo fala que os salvos julgarão os anjos. Bem, sabemos pela Bíblia que o juízo investigativo começou em 22 de outubro de 1844, fato comprovado pela profecia de Daniel 8,14 e do ocorrido em Apocalipse 10, que explicamos no quarto vídeo desta série. A segunda fase do juízo é a de comprovação. Depois de reunir as provas e as evidências, o juízo é comprovado. Os salvos terão a oportunidade de entender por que uns foram salvos e outros foram condenados. Vamos entender o porquê de nós mesmos estarmos lá. Depois desse período, é dito em Apocalipse 20, versos 7 a 10, que Satanás será solto. E você lembra que ele será solto por pouco tempo. Ou seja, os ímpios ressuscitarão. Esta é a segunda ressurreição. E Satanás terá pouco tempo para reunir todos os ímpios para lutar contra Deus e contra o seu povo, que estarão vindo com a Nova Jerusalém. Falaremos mais sobre isso no próximo vídeo. Em seu último intento, Satanás convencerá de que é possível conquistar a cidade e lançará todos os seus esforços contra Deus e o seu povo. Mas nesse tempo, a Bíblia nos diz que descerá fogo do céu e consumirá Satanás, os anjos caídos e todos os que ficaram do lado do pecado. Precisamos explicar o verso 10 do capítulo 20. Há uma expressão que tem gerado muito debate e má compreensão por parte de alguns. Esse verso diz que os ímpios serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Isso seria o inferno de fogo eterno. Admira-me os que tentam provar que este seja um texto literal. Devemos lembrar que o Apocalipse é um livro simbólico. Há muitas figuras de linguagem que precisam ser decifradas, e esta é uma delas. Bem, a explicação aparece no verso 9. A Bíblia nos diz que desceu fogo do céu e os consumiu. Ora, se o fogo consumiu, como será possível que eles fiquem queimando para sempre? Bem, pelos séculos dos séculos, é uma figura de linguagem que aponta para o caráter eterno do juízo. A sentença é eterna, ou morte eterna, ou vida eterna. Outro texto claríssimo e muito explicativo é a carta de Judas. É o capítulo único, lá no verso 7 nos diz o seguinte: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Como sabemos, Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo, mas não continuam queimando. O fogo desceu. Ninguém pôde apagar ou deter o fogo, mas ele durou até consumir a todos. E a Bíblia nos diz que este fogo é o modelo do fogo eterno. Além do mais, a Bíblia diz que eles estarão na terra, os ímpios estarão na terra com Satanás, e o fogo descerá na terra. Depois disso, a cidade santa desce e os salvos viverão neste planeta que será renovado pelo poder de Deus. É estranho pensar que nesta mesma terra existirá um local onde todos os ímpios e Satanás estarão queimando. Imagine só você vivendo a eternidade no novo céu e na nova terra, mas nessa mesma terra ficar vendo Satanás e muitas pessoas sendo queimadas. Essa com certeza não é uma cena nada bonita. Devemos nos fundamentar na Bíblia e não na opinião de homens. E a Bíblia, ela é categórica em dizer que o fogo irá consumir a todos. Imaginar um lugar onde os ímpios permanecerão queimando no fogo pela eternidade não se harmoniza com o amor e a justiça de Deus. Apocalipse 20 termina com uma informação muito importante. Todos os que não foram achados inscritos no livro da vida serão lançados neste fogo.
Isso está lá no verso 15, o último verso do capítulo 20. Você não deve buscar a salvação em Jesus por medo do fogo, mas por amor. Mas também precisamos olhar para o juízo de Deus com muita seriedade. Na terceira e última fase do juízo, ele executará a sentença. Por isso devemos nos preparar. Hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, se apegar a Ele, receber a salvação e confirmar o seu nome no livro da vida. Faça isso agora mesmo. Não deixe para depois a sua decisão de ser fiel a Deus e a sua palavra. Você deve hoje mesmo abandonar a Babilônia espiritual, a religiosidade corrompida por dogmas e tradições humanas e se apegar à palavra de Deus. Que Deus abençoe muito você e até o nosso próximo vídeo, o último dessa temporada sobre o Apocalipse, onde nós vamos falar sobre o novo céu e a nova terra. Um grande abraço e fique com Deus.